Olá pessoal do Grupo Desafio 10+, meu nome é Ricardo Costa, sou um dos colaboradores do nosso grupo social de fotografia, né? E a intenção desse vídeo hoje, pessoal, é passar para vocês aí que estão iniciando em fotografia alguns aspectos técnicos que são importantes para que você possa tirar fotos melhores, né? Você se arriscar a mexer mais na sua câmera, conhecer um pouquinho mais das configurações que normalmente são utilizadas em diversos estilos de fotografia. Tá? Eu vou falar para vocês de 3 aspectos. No caso, a tríade, ou tripé da fotografia, como é chamado no mercado, que é o ISO, a velocidade e a abertura. Então vamos lá, pessoal. Algumas definições, tá? A primeira definição que eu queria passar para vocês é em relação à abertura, tá? Quando a gente fala abertura, a gente vai representar essa abertura como sendo uma torneira, tá? Imagina que a partir dessa torneira vai passar água, né? Essa água seria a nossa luz, né? A luz que vai chegar ao sensor da sua câmera ou ao filme, no caso de câmeras aí analógicas, né? Essa abertura também é conhecida como DOF, ou Depth of Field, ou campo de profundidade. Enfim, você vai ler diversos textos aí, o pessoal traduzindo de várias formas, mas o importante é você saber que isso é o conceito da abertura, ou seja, é o conceito de quanto de luz vai chegar ao seu sensor. A água, no caso aqui do nosso slide, né, nossa analogia, vai representar a luz, tá? Que é a água que vai encher um baldinho, que é o nosso ISO, né, que é o recipiente onde a gente vai encher de água ou vai encher de luz, que é o sensor ou o filme da sua câmera. Tá? Conforme o tamanho desse balde, a quantidade de água que você deixa passar por essa torneira, isso vai ditar quanto tempo, a velocidade com que você vai tirar a sua foto. Então essa tríade, né, a abertura, o ISO e a velocidade, eles influenciam uns aos outros. Então se a gente pudesse falar sobre uma exposição perfeita, entre aspas, porque a gente sabe que não existe esse tipo de informação perfeita numa foto, depende de conceitos artísticos, de uma série de coisas, tá? Eu diria que assim, a ideia é você encher aquele balde, o seu ISO, o seu sensor, o seu filme, encher até o seu limite. Tá bem na borda da água. Você não deixar nenhum espaço vazio e nem também deixar transbordar. Esse seria o conceito de você ter uma exposição perfeita, tá? E aí a gente vai ver agora como é que essas variáveis, o ISO, a velocidade, a abertura, como é que uma influencia a outra no caso de uma fotografia. E aí vocês vão começar a ter um pouquinho mais de traquejo nesse tipo de configuração da sua câmera, tá? Então fazendo aqui um primeiro detalhamento sobre a abertura, tá? Quando a gente fala abertura, imagina que as suas lentes, ela tem uma série de lâminas dentro do corpo da lente que regulam o quanto de luz vai passar por dentro dessa lente, tá? Seria mais ou menos o registro da sua torneira. Então se você der esse registro bem aberto, vai passar bastante água, ou no caso, bastante luz. Se você deixar bem fechadinho, o efeito é o contrário, vai passar menos luz, correto? E essa abertura, normalmente é representada na câmera, né, por uma letra F. Né? Vocês estão vendo aí da esquerda para a direita, diversas configurações desse F, ou da abertura. Então, sei lá, F sobre 2.8 até F sobre 22. Isso é uma fração, tá, pessoal? Então, esse é o primeiro ponto que confunde muito o pessoal que está iniciando, né? Normalmente quando você vê esse número aumentando, esse F cada vez maior, normalmente o iniciante fala assim, nossa, você está usando uma abertura grande pra caramba, F22. Não, você não está usando uma abertura grande quando você usa o F22. Pelo contrário, você está usando uma abertura bem pequena, porque isso é uma fração. Então, algum número sobre 2.8 vai resultar em uma coisa maior do que esse mesmo número dividido por 22, concorda? Como é que isso vai influenciar na tua foto? Primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui a primeira foto, que é um f2.8, tá? Beleza, guarda essa imagem aí. Vamos agora aumentar um pouquinho esse f, diminuir essa abertura, por exemplo. Vamos para f8, tá? Eu aumentei aqui um stop e meio, né? Foi lá de 2.8, nota lá no gráfico acima, né? 2.8, f.4 é meio stop, mais meio stop 5.6, mais meio stop 8. Então aumentei um stop e meio. Só de eu fazer isso, olha como é que o fundo já começou a ficar mais definido, né? Eu comecei a ver detalhes dos planos mais atrás do meu sensor, né? Mais ao fundo da minha câmera, perdão. Você está lá na sua lente, o primeiro plano é esse cara sentado de óculos escuros e tem o fundo lá, a grade da piscina, etc. Então note que ali já começou a ficar com mais definição, conforme essa abertura está diminuindo. Vamos para o F22, que é o outro extremo.
Olha como é que o fundo ficou extremamente definido. Em relação ao ISO, tá? Note que o ISO, eu fiz uma analogia aqui do ISO como um balde, né? Um recipiente. Pode parecer estranho o ISO 100 ter um balde maior que o 3200, porque esse número está aumentando de 100 para 3200, né? Mas se vocês pensarem nesse ISO como sendo a sensibilidade, ou a quantidade de luz que esse sensor tem que receber para chegar na foto que você quer, fica mais fácil você entender. Ou seja, o ISO 100, você tem menos sensibilidade. A lente, ele é menos, o sensor, perdão, ou o seu filme, ele é menos sensível. Então ele vai precisar de mais luz para poder registrar a cena que você quer registrar. Então quando você bota o ISO 100, entenda como sendo um balde maior. Ele vai precisar receber mais água ou mais luz para poder registrar sua foto. Diferente do ISO 3200, onde você precisa de muito menos luz para poder registrar a mesma foto, a mesma cena, né? O detalhe aqui é você pensar nessa questão do volume, né? Pensa que como você tem um balde maior, você vai ter que ter mais luz chegando ao seu sensor. Se você tem um ISO muito grande, o seu baldinho vai ser menor e com isso pouca luz vai ser necessária para você registrar a sua cena, tá? Então vamos em frente, pessoal. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Imagina essa mesma foto aí, que é um vasinho com umas flores artificiais, aí, umas tulipas vermelhas, tá? Notem que a foto está exatamente igual. São 3 fotos iguais. No entanto, a configuração da minha abertura, o tamanho do meu balde, a quantidade de luz que está chegando nesse balde, né, isso mudou nas 3 fotos. Ou seja, isso mostra como que essas variáveis interagem. Vamos ver como é que estão essas variáveis? Vamos lá. Na foto à esquerda, tá, eu usei uma abertura f1.4, ou seja, uma abertura bem grande, com ISO 200, um baldinho ali, né, com uma certa sensibilidade à luz, é pouca, mas tem uma boa sensibilidade, e com isso, na quantidade de luz, naquela abertura que eu deixei, a quantidade de luz que chegou a esse balde foi muito grande. E com isso eu pude tirar uma foto numa velocidade de 1/60 segundos. É uma foto bastante rápida, né, que poderia ser o suficiente para você evitar aquele borrado de uma pessoa se mexendo, o borrado de uma criança, por exemplo, virando a cabeça para o lado. Isso já seria uma velocidade relativamente interessante para que você possa congelar, por exemplo, movimentos menores de uma pessoa, né, para que não fique tudo embaçado na foto. Na foto do meio, eu tirei a foto com as... Você pode notar que as fotos são exatamente igual. A única coisa que eu fiz foi mudar a abertura. Eu mudei a abertura para f2.8. Ou seja, caiu pela metade a quantidade de luz que estava chegando no meu sensor, no meu ISO, e ao mesmo tempo eu botei esse ISO a metade menos sensível do que na foto anterior. Ou seja, eu passei de ISO 200 para ISO 100. Eu caí pela metade essa sensibilidade e também caí pela metade a quantidade de luz que chega nesse balde. Portanto, o grande efeito aqui vai ser o quê? No tempo. Para registrar aquela foto da mesma forma que eu fiz anteriormente, a câmera precisou 1/8 segundos, ou 1/8 de segundo para registrar a mesma luz. Então nota que quando eu fiz isso, está entrando menos luz, meu balde é maior, portanto eu vou ter que demorar muito mais tempo para poder encher esse balde. Se eu olhar para a terceira foto, nota que a foto também está igual, sendo que aqui no caso eu botei uma abertura bem pequena, f11, né? Então está passando pouquinha água, está praticamente gotejando aquela água, aquela luz, né? Só que para compensar, eu botei um balde pequenininho, o ISO 3200. Então como o balde ficou pequenininho, porque ele é muito sensível à luz, nota que eu consegui tirar uma foto mais rápida do que a foto do meio, 1/15 segundos. Eu estou entrando muito menos luz, mas o balde ele é muito menor. Então acaba que o tempo que eu levo para encher esse balde também acaba sendo mais rápido. Então eu levei 1/15 segundos. Olha só como é que a coisa vai mudando. Eu saí de f.4 e entrou muito menos luz. De ISO 200 eu baixei para um filme ou um sensor menos sensível, né, a metade, dividido por 2. E aí eu mudei meu tempo de 1/60 segundos para 1/8. Quando eu mexo nas variáveis de novo, eu deixo entrar muito menos luz. Mas eu deixo um baldinho muito mais sensível àquela luz, né? Ou seja, precisa de menos luz para registrar, o tempo melhora bastante. 1/15 segundos. Isso tudo, pessoal, para poder registrar a foto da mesmíssima forma.
Nota que a foto está igual. A diferença é que eu brinquei com as variáveis para poder chegar no mesmo resultado. Tá? Vamos pensar agora a mudança de uma variável apenas. Ali eu fui mudando todas. Vamos mudar aqui uma apenas para você ver como é que o fator vai mudando. Eu peguei na primeira ali, eu mantive um f1.4, uma abertura bem grande. Uma velocidade de 1 sobre 30 segundos. Eu setei isso, eu botei manualmente na minha câmera. Botando aquele M, né? O seu dial aí da câmera, você bota no modo totalmente manual, você vai conseguir mexer nisso. Então ficou f1.4, uma abertura grande, com velocidade de 1 sobre 30. E eu mantive o ISO 100. Ou seja, um baldinho com pouca sensibilidade à luz. O que aconteceu? Nesse caso, a foto saiu com uma exposição um pouco abaixo do ideal. Vê que o fundo ficou mais escuro, eu não consigo ver tantos brancos, né? Ficou meio acinzentado, porque entrou pouca luz. Não foi suficiente para aquela quantidade de luz, como a minha torneira estava aberta em 1.4, né? Não foi suficiente para encher o meu baldinho ISO 100 naquele tempo de 1 sobre 30 segundos. Eu precisava, talvez, colocar mais tempo, né? Talvez 1 sobre 15 ou 1 sobre 8, mudar esse tempo para ficar um tempo maior de exposição, para que eu pudesse encher esse balde e colocasse a foto na exposição ideal. Tá? Sendo que no nosso exercício eu estou mudando uma variável. Então eu vou manter de novo o f1.4, a velocidade 1 sobre 30, e o que eu tentei compensar aqui foi mudar o ISO. Eu mudei o meu baldinho para ISO 400, ou seja, ficou bem mais sensível à luz, e com isso o balde ficou menor. E aí a ideia é que com aquela mesma quantidade de água entrando naquele mesmo tempo, o balde sendo menor, eu vou conseguir encher esse balde mais adequadamente. Então nota como é que ficou a foto. Ela já ficou bem melhor. Eu já consigo ver uma boa exposição, já consigo ver os meus brancos, consigo ver os detalhes, está bem clara a foto. Talvez esteja até um pouquinho mais clara que o ideal, mas está bem melhor do que a primeira em termos de exposição. Vamos agora para um terceiro exemplo. Eu mantive a mesma abertura f1.4. Mantive o mesmo tempo, 1 sobre 30 segundos, só que agora eu deixei um balde bem pequenininho, ou um ISO bem grande, ISO 1600. Tá? Então, naquela mesma velocidade, para aquela mesma quantidade de água, esse balde pequenininho vai encher demais. Então, nota que a foto vai estourar. Ou seja, eu transbordei meu balde. Entrou água demais para o tamanho daquele baldinho do ISO 1600. Então, nota que a foto ela estourou. Né? Quando a gente fala assim, estourou os brancos, a foto está estourada, é porque transbordou aquele balde, entrou água demais ali dentro. Ou seja, eu poderia ter compensado aqui, deixando uma velocidade menor, 1 sobre 60 segundos, ou 1 sobre 125, ou 1 sobre 250, mudar essa velocidade para que eu ficasse menos tempo recebendo água nesse baldinho. E aí eu conseguisse encher no tempo certo. Ou talvez até mantendo a mesma velocidade e o mesmo ISO, mas colocando aquela abertura menor. Ou seja, passando para um F8, para um F11, F16, ou seja, diminuindo a quantidade de água que está chegando. E aí meu balde encheria naquele determinado tempo até a boca, sem ficar nem menos, nem com menos água, e nem tampouco transbordar, causando estouro na foto. Tá? Então notem como essas variáveis elas vão interagindo entre umas às outras, e aí que você vê quando a gente conversa no grupo, ou vê um artigo mais técnico, falando sobre compensação. Olha, essa foto, nesse ISO, você devia ter compensado com tal abertura, ou compensado na velocidade. É justamente isso que a gente está brincando aqui. Eu brinquei com uma variável apenas, mas eu poderia ter mexido nas outras para compensar a mudança e mudar as variáveis. É preciso respeitar a relação entre essas três, para que você possa chegar na exposição que você acha ideal para aquela sua cena ou seu conceito artístico. Tá? Um tema que existe bastante na cabeça dos iniciantes é a exposição correta. Existe isso. Olha, isso aí é um ponto de discussão muito grande, tá? É difícil você apontar uma exposição como uma correta, né? Porque depende muito da tua visão artística. No entanto, existem alguns erros básicos que vocês vão concordar comigo que são erros e não necessariamente uma visão artística. Olha só essa primeira foto, um vasinho de flores, tá? Olha como é que ficou escura a foto. Eu não consigo ver os detalhes das flores, as cores ficaram esmaecidas. Eu não consigo ver muito bem. Não faz sentido essa exposição baixa nessa foto. Né? Eu não estou conseguindo ver
o que você retratou. Não ficou legal. Então ali você tirou a vida da foto. Isso trata-se de uma baixa exposição, né? As variáveis não estavam corretas, né? E você matou a foto, tirou a vida dessa foto. Daí você pode correr no erro seguinte: olha, vou ligar o flash, né? E aí você liga o flash, você pode cair num outro erro também bastante comum. Imagina que o ambiente está bem escuro, dentro de um restaurante, no seu quarto, enfim, qualquer outro lugar que tem uma luz mais baixa, né? A câmera, quando olhar aquilo no modo automático, ela vai tentar compensar de alguma forma. Então ela vai jogar mais luz naquele ambiente que está com pouca luz. Ela vai contribuir com luz. E isso que entra o flash. Imagina o flash como mais uma torneira que está jorrando água nessa cena para que eu possa registrar a minha exposição. Como o ambiente estava escuro, a própria câmera decidiu ligar o flash. A pessoa estava próxima do sensor, né, próximo da tua lente. Bum! Estourou o flash na cara da pessoa. Olha como é que ficou tudo branco, né? O fundo até que ficou interessante, mas não balanceou bem com esse objeto ou modelo bem perto da câmera. Ficou super exposto. Isso mostra um erro de cálculo de exposição, né? A câmera tomou uma decisão errada no modo automático. E é por isso que é importante você entender essas variáveis para poder fugir desse tipo de problema. Você entendendo como essas variáveis funcionam, você ao invés de ligar o flash, só de você mexer o ISO, a velocidade e a abertura, você poderia tirar uma foto excelente nesse ambiente mesmo escuro, sem você ter que utilizar flash, para não causar esse tipo de estouro que é muito comum em fotos com flash, principalmente quando você usa o flash frontal, né? Aquele da própria câmera, ou aquele externo que você coloca em cima da câmera, que a luz bate de frente com o objeto ou modelo que você quer retratar, né? Então esse é um outro erro também muito fácil você detectar conforme você vai treinando os seus olhos. Então eu diria que, de uma forma geral, a exposição é correta quando ela está de acordo com o que você quer passar através da sua foto. Com o tempo, você vai saber reconhecer esses erros. Existem outros olhares mais técnicos, como a quantidade de brancos, os detalhes nas áreas de sombra. Isso, com o tempo, eu vou tentar postar outros tutoriais aqui para ajudar vocês a enxergarem isso. Mas, de uma forma geral, eu diria assim que a exposição correta é aquela que está de acordo com o sentimento que você quis passar na sua foto. Pode ser que o sentimento que você tenha não seja ideal para aquela cena, talvez não tenha enquadrado da melhor forma, e aí prejudica a tua visão artística, mas isso é questão de treino. Você precisa treinar, ver fotos em sites como Flickr e outros, olhar as fotos campeãs do nosso desafio no Facebook, você vai ver mais ou menos como que os olhares daquele fotógrafo, dos fotógrafos do grupo, vão se aprimorando, o que ele quis passar com aquela foto, e aí você vai treinando e vai conseguindo ter um olhar cada vez mais crítico sobre essas questões. Bom, com tanta coisa científica, né, tantos aspectos técnicos da foto, você pode também estar se perguntando onde é que fica a arte nisso. Bom, a arte fica justamente na forma como você vai manipular aquela luz chegando à sua câmera de forma que você passe a tua visão artística da sua foto. Vamos pegar aqui um exemplo. Olha só essa foto em baixa exposição ou no estilo low-key, que inclusive é parte de um dos tutoriais, dos vídeos tutoriais que estão aqui no nosso canal Desafio 10 Mais aqui no YouTube, tá? Basta você ir no nosso canal, você vai encontrar o nosso tutorial de low-key. Isso mostra, pessoal, uma manipulação bem inteligente daquelas três variáveis, né, ISO, velocidade e abertura, para que eu pudesse passar uma visão mais dramática, um ar de suspense na foto desse gato. Olha só como é que essa foto está bacana. Eu tenho ali só os contornos do gato, eu consigo ver os detalhes do pelo, do bigode do gato, eu consigo ver o olho do gato com um certo detalhe, mas eu mantive a foto bem escura, que é para dar aquela sensação de que talvez ele esteja pronto para saltar em cima de um ratinho, ou ele está olhando atentamente com tensão para alguma coisa, ele está vigiando o ambiente, enfim. É uma ideia de você passar um ar de suspense e dramaticidade. Isso vem de uma manipulação dessas três variáveis. No outro extremo, eu poderia ter uma foto com uma quantidade de luz muito grande, que a gente chama de high key, né? Que também é parte do nosso tutorial que está aí no nosso canal no YouTube, né? Se não estiver lá, eu estou a ponto de fazer o upload. Então mantenha-se antenado aí no canal nosso no YouTube, Desafio 10 Mais, para que você possa ter acesso aos outros tutoriais. Bom, voltando aqui, né, a exposição alta, o chamado de high key, a ideia é que você dê um ar de leveza, de limpeza, de claridade, de coisa para frente, coisa para cima,
né? Uma coisa assim bacana, para você ficar alegre, uma coisa leve. E aí que você brincou com essas variáveis, né? A ISO, abertura, etc. Você foi mudando aquelas variáveis de forma que estourasse, né? Você causou uma quantidade de branco, uma quantidade de luz muito forte, mas sem perder os detalhes onde é mais importante nessa foto, que é o caso do cabelo, para você ver a textura do cabelo. Você consegue ver a textura e o contorno dos lábios. Você consegue identificar o nariz da modelo. Você consegue ver a sobrancelha e os olhos com bastante detalhes ali. Então nota que apesar de ter entrado muita luz nessa foto, eu preservei detalhes onde é mais importante. Então realmente aqui eu apliquei bem o meu conceito das 3 variáveis para passar a visão artística que eu queria com essa foto. Tá? No caso, o autor queria com essa foto não é minha. Bom, na última aqui, o cara brincou com a velocidade. Né? Essa foto aqui eu achei muito bacana de mostrar, porque é comum a gente iniciando querer fazer umas fotos mais bacanas, e umas que eu acho muito comum do pessoal procurar é fazer aquele efeito sedoso na água, né? A água parecesse uma fumaça, uma seda. E isso é atingido quando você coloca o tempo, a velocidade da sua foto além do que o sensor da câmera precisa para registrar aquela cena. Então nota que o autor aqui, o fotógrafo, ele deixou uma exposição bacana. Você consegue ver uma luz muito bacana nessa foto. Você consegue ver os detalhes das casas ao fundo, está bem iluminado. Mas, ao mesmo tempo, ele deixou o tempo maior do que o necessário. E aí, o próprio movimento da água borrou essa água. Esse efeito borrado na água causa aquele efeito sedoso, de nuvens, de seda nessa água. Então, dá um efeito artístico bastante interessante. E isso você atinge uma vez que você passa a entender como essas variáveis do ISO, abertura e velocidade vão interagir uma com as outras, tá? Então, assim, de novo, a exposição correta é aquela que atende à sua visão artística. Os limites disso, você vai ter que treinar. Você vai ter que treinar o seu olhar, treinar, entender qual é o objetivo que você quer passar na sua foto. Assim como a gente, para aprender a falar bem, a gente deveria ler bastante, para você tirar boas fotos, você deveria também tirar bastante fotos, né? E ver também bastante fotos de outros autores, outros fotógrafos, né? Que aí você vendo fotos de outros fotógrafos, você vai passar a educar melhor o teu olhar, né? Então isso é bacana de você também se tornar mais conhecedor de trabalho de outros para se guiar. Algumas dicas aí, pessoal. Primeiro, existem algumas regras básicas aí de exposição, tá? Que normalmente servem como, digamos assim, base para que você possa começar a brincar com essas variáveis, tá? Faz algumas dicas aqui, alguns exercícios. Um dia bem ensolarado, você vai tirar foto de alguém, né, ou de um ambiente com bastante luz, tá? Utiliza essa regra aí que eles chamam de regra Sunny 16, ou Sunny 16. Bota a sua câmera em modo manual, não tenha medo, bota lá no manual. Coloca o ISO 100, f16, uma abertura pequena, e o tempo 1 sobre 125 segundos, ou 1 sobre 120, ou 1 sobre 100, tá? Realmente isso vai variar um pouquinho, mas pode colocar nessas configurações, tira a foto e vê como é que ficou. Você vai ver que, na maioria dos casos, a foto vai sair com uma exposição bacana, né? Você não ficou nem muito claro, né? Você não perdeu os detalhes, mas ficou com a luz ambiente bastante legal, mostrando que era um dia ensolarado. Daí você tirou a foto, não era bem isso? Eu precisava de mais velocidade, eu precisava de mais luz, enfim. Aí você vai brincando com essas variáveis e vai vendo o efeito das suas mudanças de configuração nas fotos, para você entender onde é que está a mudança que você quer para sua visão artística, tá? Foto da lua, que é outra foto também bastante comum em iniciantes, né? Todo mundo quer tirar uma foto da lua bacana, mostrar lá as crateras, às vezes está uma noite de lua cheia linda, né? Cheia de estrelas, aquela lua grandona no céu, e aí você deixa no modo automático, tira uma foto e quando você vai ver a foto é um borrão branco no céu. Você não consegue ver nenhum detalhe, está tudo esfumaçado, né? Isso porque a câmera, ela não sabe tomar uma decisão automática sozinha, com a lua com um super brilho, né? Uma lua super branca, com uma luz super forte, e um fundo, e o céu, a paisagem muito escura. A diferença é muito grande, a câmera não sabe o que fazer. Então ela pode optar em querer aumentar a quantidade de luz que ela recebe, ou seja, aumentar essa abertura, para poder capturar a luz nesse ambiente mais escuro. E o que ela perde? Ela perde definição na lua, que já está muito clara. Então a câmera vai tomar uma decisão que nem sempre é aquela que você quer.
Então, para efeito aqui da foto da Lua, uma dica é ISO 100, f11, que é uma abertura relativamente baixa, né? Vai passar pouca luz. 1/125, que é para ter menos tempo de exposição. Isso tende a te dar uma boa foto de Lua. Se não sai do jeito que você queria, tenta brincar com essas variáveis para que você possa chegar ao ponto-chave da sua foto. No caso da neve, a relação também é parecida com a da Lua, né? Na verdade, você tem uma área branca muito forte, né? Que reflete muita luz, um branco muito intenso, e isso pode estragar a tua foto facilmente. Então a jogada aqui é você ter um ISO com pouca sensibilidade, que é o ISO 100. Você utiliza uma abertura bem pequena, que é o f22, para que possa passar pouca luz na tua lente por um tempo muito curto, que é 1/125 segundos. Em teoria, na maioria dos casos, esse tipo de regra vai te dar uma exposição bacana. Não é garantido, portanto, de novo, utilizem isso mais como um guia e não como regra. Utilize isso como guia para poder ver como é que sai a foto. Não sai do jeito que você queria, muda uma variável ou outra, respeitando as suas proporções, para que você possa chegar na foto que você quer. Tá? Uma forma fácil de você brincar com esses números, pelo menos no início, né, para você pegar um costume, é você usar os modos semi-automáticos da sua câmera. Existem dois modos que eu diria que vão atender você em 80% a 90% dos casos, que é o modo AV e o modo TV, no caso aí das máquinas Canon. Eu não tenho aqui o nome deles para os nomes da Canon, da Nikon, Fuji, Sony, etc. Tá? Então leia no seu manual. A ideia aqui, pessoal, no caso do AV, que é a prioridade por abertura, a única variável que eu vou acertar é o F, é a abertura. Então eu posso, conforme eu quero tirar foto, por exemplo, eu quero uma foto da Lua, né? Eu vou botar um f22, uma abertura bem pequena, a câmera vai tomar decisões em cima do ISO e da velocidade. Pode ser que não seja ideal, mas é uma forma de você começar a brincadeira. Outra, você está tirando uma foto de uma paisagem. Essa paisagem tem uma montanha lá no fundo. E eu gostaria que aquela montanha lá no fundo também saísse com definição, com nitidez. Então aí nesse caso você vai usar uma abertura menor. Né? Então você vai botar um f22, talvez um f16, e a câmera vai calcular o resto para você. E aí você vê como é que ficou o efeito. O time priority, que seria a prioridade pela velocidade, pelo tempo, a outra variável é a velocidade que você brinca. Né? Você vai brincar com a velocidade da tua foto. Você vai dizer que você quer tirar uma foto de 1/8 segundos, ou 1/250 segundos, ou 1/90. Você vai indicando a velocidade que você precisa e a câmera determina qual o melhor ISO e qual a melhor abertura para se tirar aquela foto. Tá? É uma forma bacana você começar a brincar com velocidade também. Dando algumas dicas, né? Vamos usar do tempo, que talvez seja o que seja mais confuso aí para o iniciante. Quanto tempo eu coloco, né? Vou pensar o seguinte, efeito sedoso na água. Eu vou tirar uma foto de uma cachoeira, ou estou na praia, tá aquela maré, né? Que sobe, vai e vem na areia. Eu gostaria que aquilo ali parecesse uma seda, parecesse uma névoa. Se você ajustar, botar a tua câmera no modo TV, você ajusta para tirar essa foto durante 1 a 2 segundos de exposição, a própria câmera vai tirar a conclusão sobre que ISO e que abertura deve ser utilizada para você ter uma boa exposição. Você deixando por 1 ou 2 segundos, vai dar aquele efeito sedoso na água. Uma outra situação de tempo é quando você tem criança correndo, pulando, brincando, e você gostaria de congelar aquela criança pulando no ar, ou aquela criança inquieta, você não quer que saia borrado na foto, né, porque ela não para de se mexer. Talvez você tenha que decidir aumentar ou diminuir, na verdade, a velocidade da sua foto, né? Você botar lá 1/90 segundos, 1/125 segundos, você vai deixar essa foto cada vez mais rápida, né? Com menos tempo de exposição, para que você tenha a chance de congelar aquele momento, né? E a câmera vai tomar a decisão do resto das variáveis. Enfim, pessoal, era isso aí que eu queria passar para vocês inicialmente sobre essas 3 variáveis. Não é uma tese de mestrado, né? Mas eu acho que deixamos aí alguns conceitos interessantes, pelo menos um empurrãozinho, para que você possa passar a não ter medo de sair do seu modo automático e começar a entender por que os fotógrafos não gostam de tirar foto no automático. Né? Por que você vai para o modo manual ou para os modos semi-automáticos, onde o fotógrafo ele começa a brincar com essas variáveis para poder manipular melhor aquela luz. O automático, a câmera tira a foto para você.
No modo semi-automático, no manual, você é que está tirando a fotografia, você que está interpretando e manipulando a luz da maneira que você quer. Então tome coragem, vá para os seus modos semi-automáticos inicialmente, para você começar a se acostumar. Depois você vai para o modo manual, se você quiser, e aí você vai, com o tempo, vai treinando o seu olhar e vai treinando com experiência. Você de cara, eu garanto para vocês, de cara, se vocês olharem numa cena, já vai vir na cabeça de vocês mais ou menos um chute de qual ISO, qual velocidade, qual abertura você deveria utilizar para poder registrar aquela foto. Parece impossível para quem está iniciando, mas posso garantir a vocês, é muito fácil. Conforme você vai treinando, você vai pegando assim em automático e isso entra no sangue. Pessoal, espero que tenham gostado, tenha tido um nível de detalhamento suficiente para que vocês entendam essas variáveis e não tão muito além do que você precisaria saber para não assustar você, mas eu acho que ficou bacana. Eu particularmente aprendi muito dessa forma aqui que eu passei para vocês. Foi assim que eu me eduquei a usar melhor a minha câmera. Então, pessoal, utilize essa apresentação, esse filme aqui, revejam, façam os testes, mude sua máquina para o modo manual de semiautomático, brinquem com essas variáveis, vão registrando os efeitos, vão registrando como é que a coisa ficou, vai mudando até você entender qual o tipo de foto que você quer tirar, você já vai pegar as técnicas, vai ficar cada vez mais fácil você tirar fotos boas, ao nível de você poder ganhar um primeiro lugar ou ficar no ranking ou nos top 10 dos desafios do nosso grupo social de fotografia no Facebook, né? Então, tire fotos melhores, divirta-se com esse conteúdo, espero que ajude. Um grande abraço e até a próxima.